E o Anderson Barros, hein, que admitiu em entrevista à coluna do PVC no UOL que levou um baita de um chapéu do Flamengo na contratação do volante ala, hein? Como acreditar que esse cara, em uma semana, vai conseguir trazer a tão sonhada peça, o tal do camisa 5, pedido pelo técnico Abel Ferreira ao Palmeiras? Vem comigo! Pessoal, ó, chega aqui já, hein, deixando o seu like no canal do Facincani. Muito obrigado pela audiência que vocês têm me dado por aqui, com esses likes, se inscrevendo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, ó, se inscreva, por favor, sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui. Também me siga aqui no meu Instagram, no @FelipeFacincani, por lá eu posto também vários outros conteúdos do Verdão para te deixar muito bem informado. Ó, não se esqueça também de ativar o sininho de notificações quando se inscrever, ou se ainda não ativou, por favor, ative, porque todo o conteúdo que eu postar, quando você ativa o sininho, automaticamente chega o aviso até você para vir aqui e interagir comigo. A sua participação é fundamental. Também, ó, se você curte o meu trabalho, me siga aqui, hein, na Revista Placar, que agora virou um canal de YouTube. Placar TV, passe lá, @Placar TV, tem vários conteúdos, vários programas para te deixar também muito bem informado. E claro, o nosso Opinião Placar, ó, todos os dias, de segunda a sexta, 11h30 da manhã, quebrando recordes de audiência no horário. Eu, Flávio Gomes, Fábio Sormani, Bernardo Ramos, Leandro Quesada, ou seja, muita informação, muita credibilidade, descontração, debates do jeito que vocês gostam, tá bom? Mas, pessoal, é o seguinte, este vídeo hoje é para repercutir uma entrevista do diretor de futebol Anderson Barros, que, em rápidas palavras, conversou com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, lá na coluna dele, no portal UOL. Uma entrevista para dizer que, ó, ninguém no Palmeiras sai. Essas propostas que o próprio técnico do Verdão, Abel Ferreira, admitiu diante da equipe pro Fortaleza, depois da vitória do Palmeiras, na entrevista coletiva, de que balançaram as cabeças dos jogadores, tanto do Gustavo Gomes zagueiro, do Luan, Piquerez, Rony, Veiga, do próprio Abel Ferreira. Essas propostas vão ficar só na teoria. Nada de prática, nenhum jogador vai sair. Beleza, Anderson Barros, ótimo, mas o Palmeiras não está nesse momento desesperado para vender jogadores, e sim para contratar reposições ao elenco que ainda não foram supridas e pedidas pelo técnico Abel Ferreira. O tal do camisa 5, o volante, para ser o parceiro do Zé Rafael no meio campo. O Danilo foi embora em janeiro. Até agora, nada. Estamos praticamente em agosto, nenhum jogador com essa característica está no elenco do Palmeiras, ou, no caso, o Palmeiras conseguiu contratar. E a peça para o meio-campo, para substituir o Rafael Veiga em algumas partidas, para ser uma opção ao que era, por exemplo, o Gustavo Scarpa, o meia que joga aberto pela esquerda, que trabalha por dentro, aquele chamado jogador híbrido, esse cara também não foi contratado. O Palmeiras contratou um atacante que joga pela ponta direita e muito bom jogador, que é o Arthur. Mas essa peça que ainda faz muita falta também não foi reposta. E outras posições, até porque o Palmeiras perdeu o Tabata, perdeu o Navarro, esses jogadores saíram. Outros atletas de posições como zagueiros, laterais, também deixaram o Palmeiras. Ninguém, nada o Palmeiras conseguiu trazer para reequilibrar o elenco, deixar o Palmeiras de novo mais homogêneo e, claro, com muito mais força no segundo semestre para brigar pelos 2 títulos restantes, Campeonato Brasileiro e também a própria Libertadores da América. É justamente sobre isso que eu quero falar, porque o Anderson Barros, na entrevista para o PVC, admitiu que levou um dos maiores tombos dos últimos tempos. Uma negociação que estava de bandeja na mão do Palmeiras. Era só assinar e ele conseguiu perder para o grande rival que neste momento rivaliza com o Palmeiras pelos principais títulos da temporada, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, ó, fique ligado aqui neste vídeo, no canal do Facincani, que tem apoio, ó, de O Mundo Retrô. Tá vendo essa bela camisa do Palmeiras de 87, 88, da Jeep, ó,
com o tecido original da época, esse que brilha, tudo, tecido de jogo, essa camisa você encontra aqui no @omundo_retrô lá no Instagram. Então passe lá agora, se você quer uma camisa igualzinha a essa que eu estou vestindo, passe lá no @omundo_retrô no Instagram. Além dessa camisa, você tem a versão branca dela, a de manga comprida, as da Coca-Cola, tanto branca como verde, como manga comprida, manga curta, agasalhos, jaquetas, tudo do Palmeiras dos anos 80 e 90, aqui ó, no @omundo_retrô lá no Instagram. Fique bem vestido e, claro, amplie a sua coleção de camisas do Palmeiras com materiais que são especiais. O Mundo Retrô, passe lá e não se arrependa. Assim como, se você tem um pet, cão e gato, e ele precisa de uma alimentação natural de qualidade, uma alimentação com acompanhamento diário de nutricionistas e veterinários, fale com o Chef Bob, tá bom? Essa empresa aqui vai dar longevidade, qualidade de vida ao seu melhor amigo. E usando esse cupom aqui, Felipe10, 10% de desconto para você adquirir os seus kits e, claro, dar o melhor para o seu melhor amigo. Alimentação daquela que é feita com muita qualidade. Se ele tem intolerância à ração, se ele precisa de um acompanhamento de nutricionistas, tem algum problema gástrico e precisa passar para alimentação natural, fale com o pessoal do Chef Bob, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, assim como, ó, faça a sua fezinha lá na KTO. Se você tá em dúvida ainda de qual casa que você vai escolher para fazer a sua aposta, aquela com segurança, com credibilidade e com as melhores odds do mercado, é a KTO o seu lugar. Lá eu recomendo, o melhor de tudo, use esse cupom FACINCA lá. Se for a sua primeira visita lá no site da KTO e a sua primeira aposta até R$100, com esse cupom FACINCA você tem 20% de free bet para continuar apostando, com muito mais chance de ganhar e, claro, confirmando que você é bom de palpite. Acredita na reviravolta do Verdão na temporada, seja no Campeonato Brasileiro ou então na Libertadores? A partir da próxima semana já tem duelo de oitavas de final contra o Atlético Mineiro. Fale com o pessoal da KTO. Passe lá, se consagre, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Arrepender é o verbo que hoje mais é conjugado na diretoria do Palmeiras. Sabiam disso? Por quê? Porque, como eu disse em entrevista ao PVC, ao Coluna, né, o espaço que ele tem lá no Portal UOL, o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, falou que levou um baita de um chapéu pela contratação do volante Alan. Olhe só as aspas. Olha o que disse o Anderson Barros, dizendo que errou em não dar prosseguimento à negociação. Lembrando que o Palmeiras começou a negociação com o Alan lá em março, às vésperas de começar a primeira fase da Libertadores. O jogador estava no Atlético Mineiro, insatisfeito, sabia que a temporada por lá seria mais complicada, alguns problemas para pagamento de direitos de imagem, tudo certo, aquela história toda. E aí, essa história começou através do empresário, do Juliano Bertolucci, empresário do Alan, que foi quem vendeu o Danilo do Palmeiras para o Nottingham Forest, falou pro Palmeiras que ia repor a altura a saída, porque ele precisava vender e etc. Beleza. Desenhou tudo pro Palmeiras. Apresentem este papel lá no Atlético Mineiro que vai dar samba, que vai dar negócio. E ó, na hora de tirar o 10, o Anderson Barros conseguiu resetar toda a história. Conseguiu rasurar a prova. Não passou no teste da lábia. Perdeu para o Rodrigo Caetano na hora de trucar a negociação. Rodrigo Caetano que estava sozinho à época, porque toda a alta cúpula do Atlético Mineiro queria vender o Alan. Sabia-se que o Atlético precisava de valores naquele momento para equacionar algumas dívidas, contas que foram traçadas nessa temporada e que precisariam de metas maiores para serem batidas. O jogador também se machucou, o Palmeiras recuou, o Rodrigo Caetano, com medo à época de perder o técnico Eduardo Cudê, também trucou a história e jogou um valor lá para cima, e os tais 9 milhões de euros que o Palmeiras ofereceu pelo jogador ficaram de lado. A questão toda é que semanas depois, o Alan já em recuperação, já quase pronto para voltar, e o Atlético precisando vender o jogador porque o Eduardo Cudê já tinha ido embora, a crise estava instaurada por lá, o Flamengo entrou na parada.
E pasmem, o Flamengo ofertou menos do que o Palmeiras ofereceu ao Atlético Mineiro. A negociação do Flamengo girou em torno de 8 milhões e 200 mil reais pelo jogador. Isso mesmo, 8 milhões e 200 mil reais. Lembrando que o Palmeiras ofereceu 9, recuou e até sinalizava aumentar essa proposta. E o que fez o Anderson Barros? Pegou aquele valor, contratou o Arthur, o Richard Rios, beleza, mas o Palmeiras não tinha reposto ainda a peça pedida com prioridade pelo técnico Abel Ferreira, o primeiro volante. E aí, quando o Flamengo entra na parada e ele viu que a história poderia ficar mais difícil para ele, preferiu lavar as mãos. Viu o Atlético Mineiro vender o Flamengo por menos do que ele tinha oferecido. E aí, obviamente, ele foi tirar satisfações com o Rodrigo Caetano. Por que você fez isso, etc, etc? Rodrigo Caetano, porque a minha diretoria resolveu vender, etc, etc. E tudo foi para o vinagre e o Anderson Barros ficou chupando o dedo. Ou seja, admitiu Anderson Barros na entrevista do PVC que errou, que deveria ter ido atrás, que deveria ter continuado com a história, já que o Alan tinha curtido a proposta do Palmeiras, estava tudo alinhavado, empresário, jogador, Palmeiras, faltava convencer o Atlético Mineiro no fim das contas. Empresário, jogador, Atlético Mineiro se alinhavaram com o Flamengo e o Palmeiras ficou de lado. O técnico Abel Ferreira não teve o jogador e o Palmeiras, faltando uma semana praticamente para fechar a janela de transferências, ainda não contratou esse jogador. Uma das maiores incompetências que eu já vi num diretor de futebol trabalhando atualmente num clube que está na crista da onda. Não é que ele está dirigindo um clube de Série D, de Série C que não tem moral de mercado, é o Palmeiras. E ele conseguiu perder uma negociação que foi dada de bandeja. Palmeiras que ofereceu agora valores até bons para o Racing, para a contratação do Aníbal Moreno. Nada. O Abel ligou para o jogador, ligou para o volante da equipe argentina. Vem pra cá, etc. O cara curtiu, já conversou com o Racing, me venda, quero jogar no Palmeiras, o cara quer vir pra cá, a conversa com o Abel foi positiva, até agora nada pra fazer andar o Anderson Barros e o próprio Racing. Outros jogadores, o Wendel, da mesma forma, foi lá, chamou pra conversar, viu que o valor era alto, nada. E o Flamengo é quem pode, inclusive, quem sabe, contratar esse jogador. Ou seja, é uma incompetência atrás de outra incompetência. Por isso que eu falo, não adianta nada ter um grande técnico, não adianta nada ter uma grande torcida, não adianta nada ter uma baita estrutura como tem o Palmeiras, se esses caras vivem de surfar nas ondas dos outros, como é o Anderson Barros e essa atual presidente Leila Pereira. Zero esforço para fazer com que o Palmeiras se remonte, zero esforço para fazer com que o Palmeiras entenda que neste momento é preciso investir para depois colher frutos lá na frente. O Abel não é mágico, o Abel não é milagreiro, ele é um grande técnico que também faz com bons jogadores um serviço que recentemente acompanhamos de ver um Palmeiras bastante vencedor. Como acreditar que depois dessa, com uma admissão de culpa, de fracasso, de chapéu, que Anderson Barros vai conseguir em uma semana trazer um jogador? Muito difícil. E o Abel, como disse ontem em entrevista coletiva, vai ter de se contentar com o que tem em mãos, que é muito pouco, para tentar salvar um semestre que se vê cada vez mais longe de sucesso.